Olha com calma para essa simulação. Essa partícula está girando ao redor da origem o tempo todo em movimento. O vetor azul mostra onde ela está. O vetor verde mostra para onde ela está indo agora. Até aqui tudo parece natural. Mas agora repare nesse vetor vermelho. Ele não gira, ele não acompanha a partícula, ele fica parado, apontando sempre na mesma direção. E a pergunta é inevitável. Por que em um sistema que está o tempo todo se movendo, existe algo que permanece fixo? Esse vetor vermelho não foi colocado aí por convenção. Ele surge automaticamente da geometria do movimento. Ele não depende da trajetória específica, não depende do ponto exato onde a partícula está, e não depende nem da velocidade instantânea. Ele carrega uma informação muito mais profunda, a simetria do espaço e a conservação do movimento rotacional. É isso que chamamos de momento angular orbital. Nesta aula, vamos desmontar essa imagem peça por peça. Vamos começar do conceito mais simples possível, entender por que esse vetor existe, porque ele aponta exatamente nessa direção e como a física clássica e a mecânica quântica chegam ao mesmo objeto, cada um à sua maneira. Se você já se perguntou como a geometria vira física e como a física vira operador, fique comigo até o final, porque tudo que você está vendo aqui vai fazer sentido. Você observou o momento angular partindo da origem. Em alguns livros, ele parece desenhado em cima da partícula, mas isso é só uma escolha gráfica. O momento angular não é um vetor que fica preso à partícula. Ele é definido em relação à origem e aponta ao longo do eixo de rotação. No tópico de hoje, abordaremos sobre o operador de momento angular orbital e suas componentes cartesianas. Objetivo da aula: construir o operador de momento angular orbital a partir de sua definição clássica, detalhando passo a passo o produto vetorial, identificando as componentes cartesianas e aplicando a quantização canônica, de forma que cada expressão seja entendida tanto na notação matemática quanto em linguagem natural. Definição fundamental. Começamos com a definição clássica do momento angular, que mede a tendência de rotação de uma partícula em relação a uma origem. Observe aqui, essa equação representa um vetor momento angular L, é o produto vetorial entre o vetor posição R e o vetor momento linear P. Escrita explícita dos vetores. Representamos os vetores posição e momento utilizando a base unitária do sistema de coordenadas cartesianas. Aqui nós temos o vetor posição, é a soma de três partes. Observe aqui a coordenada x na direção y, mais a coordenada y na direção j, mais a coordenada z na direção k. Lembrando que I chapéu, J chapéu e K chapéu são vetores unitários. O mesmo se aplica aqui para o vetor momento linear, representado pela letra P. O vetor momento linear é a soma de três partes. Componente px na direção I, mais a componente py na direção j, mais a componente pz na direção k. Assim nós temos essas duas expressões, para o vetor posição e para o vetor momento linear. No item 3, substituição direta na definição. Vamos inserir as expressões vetoriais expandidas diretamente na operação de produto vetorial. Observe que o vetor momento angular equivale ao produto vetorial entre a primeira expressão para a posição e a expressão para o vetor momento linear. Observe que estamos calculando o produto vetorial entre duas somas de vetores. Propriedade fundamental, distributividade. O produto vetorial obedece à propriedade distributiva, permitindo que multipliquemos cada termo da primeira soma por cada termo da segunda. Observe aqui esse exemplo. Produto vetorial da soma A mais B com C. Aqui nós podemos distribuir produto vetorial. Isso equivale ao produto vetorial entre A e C, mais o produto vetorial entre B e C. Você observa que o produto vetorial pode ser distribuído sobre a soma. Veja aqui essa expressão, produto vetorial entre A e a soma B mais C. É o mesmo que o produto vetorial entre A e B, mais o produto vetorial entre A e C. Baseado nessas propriedades, vamos fazer a expansão completa. Aplicamos a distributividade para separar o cálculo em três grandes blocos direcionais. Veja aqui abaixo. Observe aqui que cada termo do vetor posição é multiplicado vetorialmente por cada termo do vetor momento. Veja aqui cada termo do vetor posição é x
I chapéu, YJ chapéu e ZK chapéu. Assim, cada termo do vetor posição é multiplicado vetorialmente por cada termo do vetor momento. Esse aqui o termo do vetor momento, aqui também temos o termo do vetor momento, e aqui também temos o termo do vetor momento. A expansão detalhada de 9 termos. Ao realizar todas as combinações possíveis, obtemos 9 termos individuais que compõem o produto total. Veja aqui, nós temos momento angular igual ao produto vetorial entre x e chapéu e px e chapéu. Observe aqui o produto vetorial entre x e chapéu e px e chapéu. Depois faremos o produto vetorial entre x e chapéu e pyj chapéu. Observe aqui, produto vetorial entre x e chapéu e pyj chapéu. Assim temos vetor xi chapéu cruzado com pzk. Com relação ao termo yj chapéu, vamos observar que temos o produto vetorial entre yj chapéu e px e chapéu, mais produto vetorial entre yj chapéu e pyj chapéu, mais produto vetorial entre yj chapéu e pzk chapéu. Isso nós podemos ver aqui nessas expressões abaixo. Com relação ao termo zk chapéu, observe na expressão da expansão completa que temos o produto vetorial entre zk chapéu e px e chapéu, zk chapéu e pyj chapéu, e o produto vetorial entre zk chapéu e pzk chapéu. Então, eis aqui os 3 termos, observe aqui na tela os 3 termos relacionados com o zk chapéu. Observe que escrevemos todos os produtos explicitamente. Produtos vetoriais nulos. Vetores que apontam na mesma direção possuem produto vetorial nulo, pois não há área ou rotação entre eles. Observe aqui o vetor i chapéu cruzado com o vetor i chapéu equivale a 0. Se você se interessou pelos vetores unitários aplicados ao produto vetorial, vou deixar um card aqui em cima, onde eles também aparecem no produto interno. Lá você vai entender ainda melhor como esses vetores funcionam. O mesmo para o produto vetorial entre j chapéu e j chapéu, equivale a 0. O mesmo para o produto vetorial entre k chapéu e ele próprio, que equivale a 0. Nessa expressão produto vetorial entre x e chapéu e px e chapéu, observe também que o produto entre i chapéu e ele próprio equivale a 0. Mais um vetor que aponta na mesma direção e possui o produto vetorial nulo é o produto entre yj chapéu e pyj chapéu. E também o produto entre zk chapéu e pzk chapéu. Assim, quando os vetores apontam na mesma direção, o produto vetorial é 0. Agora temos também os produtos vetoriais não nulos, utilizando as regras cíclicas dos vetores unitários para determinar a direção dos termos sobreviventes. Observe aqui essa expressão oriunda aqui da expansão completa. Observe a expansão completa. Voltamos para lá, para os produtos vetoriais não nulos. Observe que o produto vetorial entre x e chapéu e pyj chapéu equivale a xpyk chapéu. Se você observar o produto entre i chapéu e j chapéu, vai dar k chapéu. Assim, o ciclo positivo é i, j, k. Aí começa novamente i. Sempre que o produto vetorial segue essa ordem, o resultado é positivo. I cruzado j dá k. J cruzado k dá i. K cruzado i dá j. Esse sentido é chamado de sentido horário do ciclo. O ciclo inverso está no sentido anti-horário. Se a ordem do produto vetorial for invertida, o resultado mantém a direção, mas muda o sinal. Assim, j cruzado i dá menos k. K cruzado j dá menos i. E i cruzado k dá menos j. Esse é o sentido anti-horário do ciclo, correspondente à antissimetria do produto vetorial. Assim, essas regras cíclicas são aplicadas nos produtos vetoriais não nulos. Então, eis aqui as expressões dos produtos vetoriais não nulos. Observe aqui na primeira, o i cruzado com o j dá o k. Aqui o i cruzado com o k dá o j cruzado com o i dá menos k. O j cruzado com o k dá i. O k cruzado com o i dá j. O k cruzado com o j dá menos i.
Assim podemos ler essa expressão também da seguinte maneira: I chapéu cruz J chapéu é igual a K chapéu. J chapéu cruz K chapéu é igual ao I chapéu. K chapéu cruz I chapéu é igual a J chapéu. Agrupamento por direção. Agora vamos reunir os termos que possuem o mesmo vetor unitário para definir as componentes do vetor resultante. Observe aqui, nós temos YPZ menos ZPY e apontados na direção I. Temos aqui o ZPX menos XPZ na direção J e o XPY menos YPX na direção K. O resultado final clássico. Assim teremos a expressão completa do momento angular clássico em termos de suas coordenadas e momentos lineares. Aqui nós temos o momento angular L com suas três componentes, uma em cada eixo do espaço. Observe aqui que na expressão completa do momento angular clássico temos que L equivale à componente YPZ menos ZPY, isso apontando na direção I chapéu, mais a componente ZPX menos XPZ apontando na direção J chapéu, mais a componente XPY menos YPX apontando na direção do vetor unitário K. Agora precisamos identificar as componentes. Isolamos cada componente escalar associada aos eixos cartesianos. Veja então que Lx corresponde a YPZ menos ZPY. Observe aqui na expressão completa do momento angular. Temos também essa componente Ly igual a ZPX menos XPZ, e temos que a componente Lz equivale a XPY menos YPX. Eis então identificada as componentes Lx, Ly e Lz. Podemos também ler da seguinte maneira, por exemplo, a componente x do momento angular é y vezes pz menos z vezes py. Quantização canônica. Promovemos as grandezas físicas a operadores diferenciais conforme os postulados da mecânica quântica. Observe aqui que o operador Px é igual a menos IH cortado vezes a derivada parcial em relação a x. O operador Py, por definição, também é igual a menos IH cortado vezes a derivada parcial em relação a y. E o operador momento na direção z é igual a menos IH cortado vezes a derivada parcial em relação a z. Todas três são definições desses operadores diferenciais, Px, Py e Pz. Construção explícita dos operadores. Substituímos os operadores de momento nas definições das componentes do momento angular. Então temos que operador Lx é igual a y, operador Pz menos z, operador Py. Vamos substituir o operador Pz por menos IH cortado, derivada parcial em relação a z, menos IH cortado, vezes derivada parcial em relação a y. O mesmo procedimento deve ser feito para obter os operadores Ly e Lz. Assim, depois das substituições, nós temos que o operador momento angular na direção x é igual a menos IH cortado vezes y, derivada parcial em relação a z, menos z, derivada parcial em relação a y. Forma vetorial compacta. Apresentamos a forma elegante e resumida do operador utilizando o operador nabla. Observe aqui o operador nabla, pela definição, equivale a I chapéu, derivada parcial em relação a x, mais j chapéu, derivada parcial em relação a y, mais k chapéu, derivada parcial em relação a z. Na forma compacta que iremos apresentar, o L vetor chapéu será igual a menos IH barra, ou H cortado, vezes o produto vetorial de R vetor com nabla. Vamos destrinchar essa forma vetorial compacta da seguinte maneira. Vamos novamente apresentar aqui o vetor posição. Observe aqui a expressão e vamos pegar a definição do nabla. Observe aqui a definição de nabla. Agora vamos fazer o produto vetorial entre o vetor posição R com o operador nabla. Observe o produto vetorial entre o vetor posição e o vetor nabla. O que isso vai nos mostrar? Vai nos mostrar que esse produto equivale ao produto vetorial do nabla com o x e chapéu, mais o produto vetorial entre o nabla e o yj chapéu, mais o produto vetorial entre o nabla
e o zk chapéu. Fazendo todas essas contas, eliminamos os termos que dará zero. Observe aqui o x e chapéu vezes o i chapéu derivada parcial com relação a x vai dar zero, porque sabemos que o produto vetorial entre i chapéu e ele mesmo é zero. Já nesses outros termos, x chapéu cruzado com j chapéu vezes a derivada parcial com relação a y, vai dar x k chapéu e a derivada parcial com relação a y, porque sabemos que o produto vetorial entre i chapéu e j chapéu equivale a k chapéu. O mesmo aqui, o produto vetorial entre i chapéu e k chapéu equivale a menos j chapéu. E aqui temos que o produto vetorial entre o vetor unitário j com o vetor unitário i equivale a menos o vetor unitário k, seguindo o ciclo inverso. E aqui temos que o produto entre j chapéu e ele mesmo é zero. Esse termo aqui é anulado. Aqui temos que o produto vetorial entre j chapéu e k chapéu dá i chapéu. E aqui temos que k chapéu cruzado com i chapéu dá j chapéu. E aqui temos o vetor k chapéu cruzado com o vetor j chapéu dá menos i chapéu. Aqui temos que k cruzado com k dá zero. Assim teremos as seguintes componentes: y dz menos z dy na direção i, z dx menos x dz na direção j, x dy menos y dx na direção k. Assim temos que o produto vetorial entre o vetor posição e o operador nabla é representado por y dz menos z dy na direção do vetor unitário i, mais z dx menos x dz na direção de j chapéu, mais x dy menos y dx na direção do vetor unitário k. Assim temos que L chapéu, o vetor momento angular, equivale a menos IH cortado vezes o produto vetorial entre o vetor posição e o operador nabla. Ou seja, esse vetor L chapéu equivale ao vetor Lx mais o vetor Ly mais o vetor Lz, sendo que o vetor Lx é menos IH cortado vezes y dz menos z dy. O vetor Ly é igual a menos IH cortado z dx menos x dz. O vetor Lz é representado por menos IH cortado vezes x dy menos y dx. Ou podemos ler da seguinte maneira: o operador momento angular orbital é o operador diferencial vetorial dado por menos IH cortado multiplicado pelo produto vetorial do vetor posição com o operador nabla, ou seja, é a leitura da expressão mais geral para o operador momento angular orbital. Assim, em vez de escrever separadamente cada componente do operador de momento angular orbital, podemos reuni-las em um único operador L, e em vez de apresentar explicitamente cada componente, isto é, escrever uma a uma as expressões Lx, Ly e Lz, com suas respectivas combinações de coordenadas e derivadas, podemos expressar todas elas de forma compacta e unificada pela forma vetorial. O operador L é igual a menos I H cortado vezes R cruzado com nabla. Portanto, nessa aula, vimos que o momento angular orbital é definido pelo produto vetorial entre o vetor posição e o vetor momento linear. Ao expandir essa definição de forma sistemática, observa-se que cada componente emerge diretamente da geometria do espaço. Na passagem para a mecânica quântica, o momento linear é substituído por um operador diferencial, preservando-se a estrutura vetorial original e evidenciando o momento angular como gerador de rotações, estabelecendo uma conexão direta entre a geometria clássica e as simetrias fundamentais da teoria quântica. Obrigado aí pela atenção, bons estudos.